Olá pessoal, bem-vindo à unidade 3 e última do nosso curso. Vocês estão bem? Essa semana foi bem agitada, nós tínhamos atividade do Wiki, né? Ficavam muitas dúvidas chegando sobre o tamanho do grupo, se eu devia fazer só, se eu tinha que montar um grupo, como é que ia ser organizado. Em seguida, eu abri um fórum onde vocês deviam se organizar dentro dos polos. O grupo era o próprio polo, então você começava a interagir com os colegas do seu polo e produzir. Alguns tiveram a ideia logo de estruturar o artigo, outros criaram um outro meio de comunicação através do WhatsApp. Foi bem interessante, eu estou bem curiosa para saber qual vai ser o resultado da atividade da semana 2, tá bom? Eu quero agora falar um pouquinho com vocês sobre o que será a nossa unidade 3, semana 3 e última semana. Bem, eu vou abrir aqui uma apresentação que eu organizei e que já tem algum tempo, tá? Essa apresentação. Foi logo quando eu estava planejando o curso, então algumas coisas mudaram. O título da unidade dizia dos principais atores da EAD e eu vinha com aquele diálogo para vocês, de dizer a referência que eu utilizei para organizar o material. Fazia algumas observações do tipo: os alunos que dominam as tecnologias, o professor fica com a função de dominar e organizar os conhecimentos, né? E aí, depois dessa introdução, nós vamos chegar à função. Nós vamos saber que o professor no EAD, ele tem duas divisões. Ele pode ser do tipo conteudista ou pode ser do tipo formador. Atualmente, isso não está tão claro porque as políticas públicas, universidade aberta, mudou um pouco. Isso estava mais relacionado na época de que o governo ele fazia essa distinção entre o professor que iria montar todo o material didático e o professor que iria ministrar o curso, né? Hoje em dia não existe mais tanto essa divisão. E aí a gente também vai começar a trabalhar com a função que desempenha o tutor. E só lembrando que agora temos tutores nas salas e a partir desse momento, em todas as disciplinas que iniciarem, vocês já saberão quem vai ser o tutor de cada polo, né? Por enquanto está organizado assim, o tutor para o polo, tá? Então, assim, o que é a tutoria na teoria e na prática, né? Então, eu estou só traçando aqui algumas funções e vocês devem ir até o material procurar saber mais informações, tá? Então, eu só vou dizer rapidamente o que um tutor poderia ser descrito. Ele vai ser descrito como um mediador entre alunos e os professores. Ele vai avaliar as atividades e só tirando uma dúvida de vocês, por que o curso ainda não parece que eu cumpri etapas, né? Porque vocês ainda não tiveram as atividades corrigidas pelos tutores, que são o avaliador nesse processo das atividades à distância, tá? E daí, quando eles começam a atribuir a nota, vocês começam também a acompanhar o quanto vocês já percorreram no curso, tá? E o que mais que o tutor vai fazer, né? Ele vai acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos. E aí, aqui fica uma orientação, né? Que às vezes a gente cria a imagem de que só quem é autodidata pode cursar um curso da modalidade à distância, mas não precisa ser assim, tá? É claro que a gente ainda não tem muito essa experiência nessa nossa disciplina do desempenho que o tutor tem dentro de um curso à distância, mas num curso à distância existe a figura do tutor que ele pode estar mais vinculado ao aluno na orientação, na explicação das atividades, do que deve ser feito. Ele reúne todas essas dúvidas às vezes e traz para o professor e retorna. Então ele
Isso que vocês sentiram um pouco dessa desorientação, é por conta que a gente não estava com eles nas salas, mas a partir desse momento vocês devem perceber essa diferença e para melhor, tá bom? Em seguida, eu vou conversar com vocês sobre como é feita a avaliação no ensino à distância da Unilab, tá? Então, a gente segue uma regra, uma resolução que está estabelecida para os cursos à distância da Unilab. Mas só para vocês entenderem um pouquinho, a avaliação ela é contínua e acumulativa. O que vem a ser isso? Bem, quando na atividade é solicitado que você contribua com a sua participação no fórum, é importante saber que nessa participação você vai estar sendo avaliado, tá? E isso vai funcionar para todas as outras atividades do curso. Outra coisa, nós temos uma média parcial ou média da disciplina, que é calculada com 40% da atividade à distância, ou seja, todas essas atividades que vocês vêm realizando, elas têm pesos, esses pesos calculam uma média ponderada que equivale a 40% da nota da média parcial, mais 60% vem da nota que você tira na avaliação regular, ou segunda chamada, no caso de quem perde a avaliação regular. E aí eu vou explicar um pouquinho desse funcionamento da média parcial em um outro documento. Lá está bem explicado, depois vocês podem ler com atenção, eu vou já abrir aqui esse documento. A avaliação na EAD, né, ainda. No momento que nós estamos vivendo da pandemia, essas avaliações estão sendo realizadas à distância, mas fora da pandemia, elas são realizadas presencialmente no polo que vocês se inscreveram, tá? O polo que vocês selecionaram na inscrição. No momento que tudo volta ao normal, nós voltaremos a realizar essas avaliações no modo presencial. E aí você vai descobrir pela legislação da EAD, lá que está na unidade 1, né, que a EAD prevê atividades de forma presencial. As avaliações, elas devem ser presenciais, tá? Isso está previsto na lei. Nesse momento não está funcionando dessa forma porque a gente está num momento atípico, mas no geral é assim que acontece. Na última etapa dessa unidade 3, eu quero puxar um assunto que é bem delicado, principalmente para a gente, professor, tá? Que é a questão da ética na elaboração dos trabalhos. E isso vai estar relacionado a uma das nossas últimas atividades, que é uma atividade de envio de tarefa, tá? Aí eu falei aqui, isso foram umas frases minhas, sei que ninguém gosta de ser chamado de desonesto, mas também sei que nós utilizamos a nossa inteligência o suficiente para evitar confrontar trabalhos difíceis, né? Então, sabendo que nós somos seres inteligentes, sei que quando o trabalho se torna complicado, tem uma tendência natural a gente ver se aquele trabalho já foi feito, buscar um caminho mais fácil, mas isso, para vocês que escolheram continuar a formação de vocês num curso de pós-graduação, poderia ser chamado de autossabotagem, para quem faz isso, né? Não, eu não estou dizendo que é o caso aqui, mas é isso, a unidade 3... a gente delimitou nessas 3 temáticas, né? Falar dos atores, da avaliação e dessa ética na elaboração dos trabalhos. E aí eu continuei falando aqui, lembre-se, por que nos colocamos em processos difíceis de estudo que exigem do nosso intelecto? Imagino que seja porque nós queremos ficar mais inteligentes, não é? Mas se você sabota esse processo e encontra o trabalho já feito na internet, você não acha que isso é sabotar o seu processo de ficar mais inteligente? Pois é, a gente também acha. E não só a gente, hein? Além disso, suponha que realmente seu objetivo não seja se tornar uma pessoa mais inteligente, mas só o de conseguir chegar no final e obter uma certificação. Ok,
mas saiba que o que você fez é um crime. No caso, eu estou falando sempre na perspectiva de quem se utiliza desses meios, tá? Sim, é previsto em lei, já existem casos desse tipo. E aí, o texto que eu indico, né, que traz toda essa legislação, ele é da referência 3, que é o caderno 1.2 do, acho que né, Gonçalves, da partir da página 115. No artigo 108 é uma das consequências negativas, então vocês vão ler nesse artigo. E um outro material que eu vou sugerir aqui é uma cartilha que foi elaborada pela Universidade Federal Fluminense, que tem o título Nem Tudo Que Parece É, Entendo que é Plágio. Bem, conclusão é que esse tipo de crime existe e não seja você quem o pratica, certo? E é isso. Essa é a unidade 3, tá? E agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu estou organizando o AVA na unidade 3, tá? Deixa eu chamar aqui o nosso AVA. Pronto. Estamos aqui na nossa sala virtual, certo? Já passamos pela unidade 1, né? Passamos pela unidade 2, que ainda está acontecendo. E chegamos, enfim, na unidade 3, que ainda aparece oculto aqui para vocês, porque eu ainda vou subir aqui nesse pedacinho, ó, vídeo aula. Eu quero colocar aqui esse vídeo que eu estou gravando agora para vocês. Então, assim, eu coloquei aqui no mural as seguintes indicações, né? Estamos chegando à última unidade. Nesse momento eu vou apresentar para vocês os atores que compõem a EAD e suas relações nos processos do sistema educacional à distância. Também irá compreender como funciona a avaliação da EAD, tanto a avaliação de desempenho quanto a avaliação de sistemas. E ainda vamos falar um pouco sobre a ética na autoria dos trabalhos e na pesquisa acadêmica. O material que nós vamos utilizar será a seguinte cartilha. E essa cartilha aqui que eu falei para vocês, da autoria da Universidade Federal Fluminense, ela está cheia de exemplo interessante que ilustra muito bem como que a gente deve fazer uma referência a um trabalho que já está feito, né? Eu espero que gostem. E aí eu falo assim, objetivos dessa aula vai ser conceituar e descrever a atuação dos principais atores da EAD, explicar como funcionam as notas no EAD da Unilab, apresentar as regras de referenciar trabalhos de outros autores, praticar e conhecer a ferramenta do quiz e praticar a ferramenta tarefa. Então, esses são os temas que estão lá no slide, né? Aqui nós vamos ter duas atividades, veja bem. Eu tenho aqui unidade 3, atividade 1, que é um quiz. Atividade 2, que é uma tarefa. Então, a unidade 3 tem duas tarefas, tá? E aqui, olá, vamos ver como funciona o quiz, o questionário na prática. Aqui esse quiz vai ficar aberto durante todo o período da unidade 3. Ele vai ter um limite de tempo que você vai usar para responder todo o questionário. Nós vamos usar dessa maneira nas avaliações também. E vamos deixar duas tentativas. Também na avaliação tem duas tentativas. A diferença é que nesse aqui você vai ver a sua resposta e já ver ela sendo corrigida e vai poder mudar, tá? As suas respostas. Mas na avaliação isso não acontece, tá? O objetivo dessa atividade é usar a ferramenta do quiz, tá? Ela vai ter 15% da média ponderada da nota e vai ter a metade da frequência da unidade, né? Na unidade, a atividade 2 da unidade 3, eu proponho o seguinte tema, o plágio é um problema, o plágio como um problema ético. Aqui eu vou deixar um artigo que aborda as 3 perspectivas do plágio, além de apontar para o problema ético. Ainda coloco outros 2, o jurídico e o pedagógico. A partir da leitura do artigo, eu vou convidar você a refletir na questão
diga o que leva alguém a cometer tal crime previsto em lei, né? Nesse artigo você vai ver que tem um trechinho lá que tem um argumento que diz todo mundo faz mesmo, todo mundo faz mesmo. Mas a reflexão que eu quero que você tenha você acha normal copiar ideias prontas? Eu quero que você me diga, tá? Ou parece estranho? Assim, copiar a ideia pronta e dizer que é sua, né? Ou você acha isso estranho? Parece que é incorreto isso? Você vai atrás de algo pronto quando você tem que fazer uma tarefa? Isso é pesquisa? Ou você tenta refletir e escrever os seus pensamentos sobre aquela questão que foi colocada? Faça essa redação em no máximo 2 folhas e envie. Será avaliado a sua linha de raciocínio, o seu poder argumentativo de conectar essas ideias, a sua originalidade e a escrita formal, tá? Então, tudo isso vai estar sendo avaliado aí nesse envio dessa tarefa. O objetivo é usar a ferramenta tarefa. A nota, o peso vai ter 15% da média ponderada da atividade, e aqui eu deixo o artigo e um vídeo que é da Maria Colasanti, né, o texto, mas é interpretado pelo Antônio Abujanra, né? É um texto muito interessante que fala sobre você se acostumar com coisas e levar aquilo para sua normalidade e acabar perdendo a essência da vida, né? Perdendo a essência do que é aprender, talvez, sabe? É isso que eu queria que vocês vissem. O que a gente está perdendo um pouco de achar que é muito comum eu não me colocar mais numa dificuldade de repensar e refletir questões, sabe? E procurar respostas prontas e não buscar as minhas próprias respostas, sabe? É isso mais ou menos assim a ideia que eu tive. Eu tenho aqui o texto complementar, que é como que é composta a nota, tá? E eu posso também vir a fazer um vídeo só falando desse texto, da composição da nota, que eu acho interessante. Mas, por enquanto, eu vou parar, tá? Essa nossa gravação, que já está em 17 minutos, e desejar um bom trabalho a vocês. E já subir esse vídeo que já está em tempo. Então, é isso. É isso, pessoal. Bom trabalho. Espero que vocês gostem das atividades que nós organizamos aí para vocês nessa semana. E bons estudos. E façam essa reflexão. Escrevam com o coração, com o pensamento, ideias próprias, originais, do que vocês realmente pensam, né? Pode falar um pouco da ética, sabe? Se a ética é algo assim que a gente tem que seguir, ou se eu faço a minha própria ética, sabe? Não sei. Podem criar, podem até ser antiéticos no texto, no sentido de falar, eu não concordo, eu acho que eu posso, não sei, eu quero ver o pensamento de vocês, certo? Até a próxima, e eu acho que eu ainda faço um outro vídeo, certo? Sobre as notas. Até lá!